palavra de reflexão do nosso pastor Fernando. Agora Deus, através da minha vida, tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 15 e o verso 17, somente a primeira parte do versículo, verso 17. Quero expressar minha gratidão a Deus, mais um dia, mais uma quarta-feira, onde Ele tem nos abençoado. Quero pedir oração para o nosso Brasil, para a nossa cidade de Ribeirão Preto e região. Os casos de mortes aumentaram, mas nós cremos no poder de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, para fazer cessar essa praga. Nós cremos e entregamos tudo nas mãos de Deus. Deus continua no controle de tudo, de todas as coisas. Quero agradecer aos meninos do louvor, do nosso marketing digital, alguns visitantes que estão aqui, alguns pastores lá de Cravinhos. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Vocês que estão em casa assistindo, se possível, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possível, para que elas possam ser alcançadas também pela palavra de Deus. Eu decidi que nesse mês de junho eu vou pregar só no capítulo 15. Eu preguei no domingo passado sobre o que aconteceu depois da festa, porque tanto a parábola da dracma perdida como da ovelha termina com a festa e os amigos se alegrando, mas a parábola do filho pródigo, ela termina com o pai fora da festa tentando convencer o filho mais velho, o religioso, o fariseu, a entrar na festa. Então eu preguei domingo passado sobre o que aconteceu depois da festa. Eu quero pregar esse mês de junho somente sobre essa parábola aqui, extrair algumas verdades bíblicas, algumas revelações, alguns remas dessa palavra. Hoje eu quero falar sobre a hora da virada. Você que está nos ouvindo, vocês que estão aqui presencial, creia nisso. Hoje chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento da virada. Isso só para quem crê, amém? Verso 17, só a primeira parte do versículo diz assim, ó: e tornando em si, algumas traduções bíblicas dizem, e caindo em si. A minha tradução bíblica diz, e tornando em si. Queridos, estudando o texto, lendo sobre essa parábola do filho pródigo, onde os nossos olhos sempre estão voltados para o filho mais novo. Eu sempre tive muito problema com o filho mais novo. Depois que eu fui estudar de maneira mais profunda a parábola e o contexto, por que Jesus está falando essa parábola, contando, é uma das menores histórias, porém uma das mais importantes histórias bíblicas que Jesus deixa registrada. Jesus está falando com os fariseus, Jesus está conversando com os fariseus, então ele conta essa parábola para os fariseus, e ele aponta o filho mais velho. Se você estudar o texto, você vai ver que Jesus está deixando muito claro aqui, muito explícito, de maneira explícita, que o filho mais velho é um fariseu, um hipócrita, um religioso. Mas nós não vamos tratar dele hoje, não vamos falar dele hoje. Eu quero falar da atitude, da decisão do filho mais novo. Nós já sabemos da história que esse filho pede a sua parte da herança e ele vai para um lugar distante, um lugar longínquo, um lugar muito distante. A Bíblia não deixa claro os motivos pelos quais esse jovem sai de casa. A Bíblia não deixa bem claro. Eu, em particular, acho que era por causa do relacionamento que ele tinha com o irmão. Mas isso é um ponto de vista meu. A Bíblia não diz isso, né? Mas a Bíblia não deixa claro o porquê que esse filho sai de casa, quais foram os motivos reais que o fizeram sair de casa. Mas deve ter sido alguns motivos muito fortes para ele tomar a atitude que tomou, né? Deixando o pai, abandonando o pai, pegando a sua parte da herança, e ele poderia ir para uma cidade vizinha. Não, ele vai para um lugar, a Bíblia diz longínquo, ele vai para um lugar distante. E chegando nesse lugar distante, a Bíblia o chama, a epígrafe bíblica o chama de pródigo, porque a palavra pródigo quer dizer gastador, aquele que gastou de qualquer jeito, gastou de qualquer maneira, aquele que gastou de maneira dissoluta. Esse jovem saiu com uma herança muito grande, saiu com muito dinheiro, com muitas riquezas,
em pouco tempo ele gasta e ele acaba com tudo de maneira dissoluta. O seu irmão mais velho vai dizer que ele gastou com as meretrizes. A Bíblia não diz, o irmão mais velho não foi com ele, não acompanhou ele, não deveria estar dizendo isso. Mas ele diz para o pai, olha pai, não chama de pai na verdade, né? Ele diz, olha, esse teu filho gastou todo o dinheiro com as meretrizes. A Bíblia não diz que aconteceu isso, mas a Bíblia deixa claro que ele gasta de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou seja, de maneira descontrolada. Ele gasta a herança que o pai havia lhe dado. E quando termina o dinheiro, a festa se acaba, o som termina, as danças se acabam, a alegria termina e os amigos vão embora. Esse menino vai passar pelos momentos mais difíceis da vida dele, porque enquanto tinha dinheiro, tinha festa, tinha amigos, tinha som, tinha dança, tinha alegria, até o dia que o dinheiro acaba. O dia que o dinheiro termina, acaba o som, acaba a festa, os amigos vão se embora, e ele se encontra sozinho, ele se encontra solitário, longe do pai, longe da casa, longe do aconchego familiar. E a Bíblia diz que esse menino vai passar por uma situação difícil e muito triste. Ele, pobre, miserável, ele começa a trabalhar em algumas fazendas para se sustentar. E ele vai de mal a pior, porque as coisas não melhoram. E ele começa a definhar. E ele vai parar em uma fazenda onde ele vai cuidar de porcos. Para um judeu, cuidar de porcos é uma coisa muito complicada. Você veja que ele estava em um lugar tão longínquo, tão distante, que nessa fazenda era permitido criar porcos. E ele vai cuidar de porcos. Ele vai cuidar de porcos. E ele desejava comer as bolotas. A Bíblia não diz que ele comia, a Bíblia diz que ele desejava comer, se alimentar, e não podia. Ele está vivendo o maior pesadelo da sua vida. É claro, e eu quero aqui deixar bem claro para todos que estão nos acompanhando, que a nossa vida, ela é feita por decisões. Grave e escreva essa palavra se possível. Decisões mudam destinos. Grave, decisões mudam destinos. Nós, seres humanos, nós tomamos cerca de 800 a 1.200 decisões todos os dias. Consciente ou inconsciente, nós tomamos de 800 a 1.000 decisões todos os dias. Seja o horário que você vai acordar, se vai tomar café ou não vai, o horário do seu almoço, há decisões mais relevantes. E o que vai fazer você ter sucesso na vida? É você ser assertivo na maioria dessas decisões. E esse menino toma a decisão de ir embora. Não foi a decisão do pai, não foi a decisão do irmão mais velho, é uma decisão particular dele, não sabemos os motivos reais, mas é uma decisão particular dele de ir embora. Agora, nós tomamos decisões, muitos de nós tomamos decisões, e depois queremos transferir a responsabilidade que essas decisões nos trouxeram, porque toda decisão vai nos trazer um resultado, toda ação gera uma reação, e a ação desse menino vai dar a reação, agora miserável, trabalhando, cuidando de porcos. Imagina a situação, imagine só a situação. Ele se arrepende porque a decisão foi dele, ele está colhendo aquilo que ele plantou. Só que agora, como eu disse, chegou a hora da virada, chegou o momento da virada, chegou o dia da virada, e ele vai tomar uma decisão que vai mudar totalmente, novamente a sua história. Se a primeira decisão que ele tomou lhe trouxe morte, lhe trouxe desespero, lhe trouxe miséria, a segunda decisão que ele vai tomar vai lhe trazer vida, lhe trazer de volta para a casa do pai. Ele está numa situação muito difícil, muito complicada, pela decisão que ele mesmo tomou. E ele não vai transferir a responsabilidade. Você não vai ver ele acusando o pai, acusando o irmão. Não aparece ali um anjo, não aparece ninguém para falar com ele. E a Bíblia diz que ele cai em si. Se a Bíblia diz que ele caiu em si, ou tornou em si, é porque ele estava fora de si. As decisões que ele estava tomando não eram de maneira consciente, equilibrada. Eram decisões inconscientes e inconsequentes, que o levou até essa situação. E não vai aparecer ali um anjo, não vai aparecer ali um pastor, um líder de célula, para falar que ele está errado, para apontar o erro dele, para tentar corrigir ele. Não, ele vai cair em si sozinho. Ele havia se perdido, e ele vai se reencontrar novamente. Ele vai cair em si, e vai ver o erro que ele cometeu.
Grave isso daqui. Cuidado com as suas decisões. E quando tomar as decisões, assuma as responsabilidades pelos resultados das suas decisões. Pare de transferir responsabilidade. O ser humano, ele é especialista em transferir responsabilidade. Adão, onde estás? Adão, o que você fez? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente. Isso já acontece desde o Éden, lá de Gênesis já vem acontecendo. O ser humano é especialista em colocar a culpa no pai, no irmão, no pastor, no líder de célula. O ser humano tem uma dificuldade de conhecer os seus próprios erros e assumir que aquilo que ele está colhendo, os resultados que ele está colhendo, é pelas suas próprias decisões. Decisões decidem destinos. Nós somos frutos das nossas decisões. As decisões que nós tomamos nos trouxe até aqui, onde nós estamos hoje. E as decisões que tomamos hoje vai definir o nosso amanhã, o nosso depois, o nosso futuro. Então, por isso que na hora de tomar uma decisão, não podemos tomar decisões de maneiras inconscientes, fora de si. Precisamos tomar decisões em momento de tranquilidade, em momento calmo. Pastor, é difícil tomar decisões nesse momento que nós estamos vivendo. Queridos, pare. Tire um momento para você. Faça uma imersão dentro de si mesmo. E então tome a decisão. Raciocine. Pense nas consequências. Eu vou tomar essa decisão. O que eu vou ganhar com isso? E o que é que eu vou perder com essa decisão que eu vou tomar? Meça primeiro os seus prós e os contras. Esse menino toma a decisão de ir embora. Na cabeça dele, no momento, ele estava fazendo a melhor coisa do mundo, mas ele estava fazendo a pior coisa. Quantas vezes tomamos decisões dessa maneira, achando que estamos sendo assertivos, só lá na frente que vamos cair em si e falar, o que eu fui fazer? Olha onde a maioria das tempestades não é Deus que nos coloca, é nós que entramos. A maioria das tempestades da vida não é Deus que nos coloca. Algumas é Ele que nos coloca, como aquela dos discípulos no Mar da Galileia. Jesus empurrou eles para aquela tempestade. Jesus sabia que ia ter tempestade. Os discípulos, a maioria pescadores, sabiam que ia ter aquela tempestade. E Jesus obrigou que eles estivessem naquele momento ali. Existem tempestades que Deus nos coloca para nos provar, para nos forjar. Mas a maioria das tempestades somos nós mesmos que criamos, nós mesmos que entramos. E aí culpamos Deus, culpamos o diabo, culpamos o pai, a mãe, o pastor, culpamos todo mundo, mas não assumimos a responsabilidade. Muitas vezes nos fazemos de vítima. Algumas pessoas dizem que a ansiedade e a depressão é a doença do século 21, mas eu acredito que o vitimismo também é a doença do século 21. Quantas pessoas dentro da igreja se fazendo de vítimas, se fazendo de coitadinhos, quando na verdade estão colhendo aquilo que plantaram, são fruto das suas decisões. Mas hoje, eu tenho uma boa notícia para você, hoje é o dia da virada, grave isso, hoje é o dia da virada, dia 10 de junho do ano de 2020, o dia da virada, o dia em que nós vamos cair em si, tornar em si, reconhecer onde erramos, por que erramos, e tomar a decisão de voltar novamente para o lugar da onde nunca deveríamos ter saído, o lugar da bênção, o centro da vontade de Deus. E hoje não vai precisar de ninguém apontar o dedo, hoje não vai precisar de ninguém te cobrar, não vai descer um anjo aí na sua casa para falar com você, não, o Espírito Santo que está permeando este lugar, o Espírito Santo que está permeando esse ambiente que eu posso senti-lo, não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo aqui nesse momento, é o mesmo Espírito que está trabalhando, movendo as águas aí na sua casa, e vai cair a ficha, a chavinha vai virar hoje, você vai entender que você está colhendo tudo isso por causa fruto das suas decisões, mas você vai cair em si, você vai se arrepender, vai fazer uma viagem interior, vai dar um mergulho, uma imersão dentro de si mesmo, e hoje vai tomar a decisão de rever alguns conceitos na tua vida. E a Bíblia diz, e tornando em si, então ele diz, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Na casa do pai até os empregados eram abençoados, até os empregados eram prósperos.
agora ele está longe da casa do pai, e eu aqui pereço de fome. E ele decide levantar, ensaia um discurso, e ele volta para a casa do pai. E o final vocês já sabem: o pai o abraça, o pai ama, o pai faz festa, o pai restitui tudo aquilo que ele havia perdido. Mas tudo isso por causa de uma decisão e de um reconhecimento de um erro que ele mesmo tinha cometido. Imagina se esse jovem tivesse ficado falando, colocando a culpa em alguém, colocando a culpa no pai, no irmão, ou em alguém, nos amigos que tinham abandonado ele. Ele jamais teria saído desse buraco, ele jamais teria saído desse lugar obscuro. Mas quando ele reconhece e diz: não, o problema não está com meu pai, o problema não está com meu irmão, o problema não está com meus amigos, está em mim. Eu preciso reconhecer isso, eu preciso tornar em si, e eu preciso voltar para casa, ou seja, para o centro da vontade do meu pai, do lugar onde eu nunca deveria ter saído antes. E ele volta, ele reconhece o seu erro, e quando ele volta, tudo o que ele havia perdido é restituído, principalmente a presença do pai, que no texto e que na parábola representa o nosso Deus. Hoje é noite de nós cairmos em si, tornarmos em si, trazer à consciência os nossos erros, os nossos delitos, os nossos pecados. Onde é que erramos? Alguns que estão me ouvindo aqui estão distantes do Pai. Muitos dos que estão me ouvindo aqui, aproveitaram essa quarentena para se distanciar de Deus, distanciar do Pai. E olha para a sua vida e veja as decisões que você tem tomado, se têm sido boas. Olha onde é que você está indo, olha onde é que você está se conduzindo. O pecado te levará para um lugar tão longe como você nunca imaginou ir antes. Ele te cobrará um preço que você nunca imaginou pagar, e te manterá preso por um tempo que você jamais imaginou ficar. Eu te dou um conselho nessa noite, um conselho de amigo: volta para a casa do Pai, volta para os braços do Pai. O Pai está lhe convidando, o Pai está lhe chamando. Existe uma festa preparada para você, é você mesmo, é você que está me ouvindo, está assistindo essa live, é você que Deus está falando com você. É hora de voltar, é tempo. Existe abundância em um lugar, e você saiu deste lugar. Deus não tem culpa. Você saiu de perto de Deus, não foi Deus que saiu de perto de você. Foi você que se distanciou do Pai, não foi o Pai que distanciou de você. O Pai só deixou que o livre-arbítrio fosse cumprido. Nós não somos robôs. Nós não somos aqueles fantoches em que Deus fica controlando. Não. Deus nos dá o livre-arbítrio para tomarmos as decisões e colhermos os frutos das nossas decisões. Deus permitiu que tudo isso acontecesse, a vontade permissiva dele. Mas agora ele te faz um convite e diz: volta. Fale aí nos comentários. Diga aí: eu quero voltar para Jesus. Diga aí: eu quero voltar para a casa do Pai. Eu estou vivendo em miséria e na casa do Pai tem abundância. Se você não está vivendo em um lugar de prosperidade, de abundância, é porque você não está vivendo na casa do Pai. Porque na casa do Pai, ele diz: até os empregados, até os servos têm fartura, até os servos são abençoados. Você que tomou decisões, não de se afastar de Deus, mas decisões que te prejudicaram. Você que, de repente, lá na China, o momento de quarentena, de pandemia, os divórcios aumentaram 70% os divórcios. Maridos, homens e mulheres que viviam um casamento imaginário, um casamento de redes sociais, não tinham convivência, não tinham relacionamento, não tinham tempo de qualidade. Quando veio a quarentena obrigou que eles tivessem tempo de qualidade. Viviam um personagem, e quando se encontraram realmente, olho no olho, acordando juntos, tempo de qualidade que para mim está sendo bom, para muitos foi ruim. Está separando muitos casamentos. Então, reveja os seus conceitos. Você que no meio dessa pandemia, dessa Covid-19, está perdendo o seu casamento, pelo amor de Deus, reveja os seus conceitos. Repense. Pastor, a melhor opção é o divórcio, será? Já pensou
nas consequências desse divórcio? Você que tem filho, já pensou que a pessoa mais... Todos são afetados em um divórcio, mas você já parou para pensar que os filhos serão os mais afetados, os mais atingidos? Serão os vossos filhos que vão crescer com os pais separados? Repense naquilo que você está fazendo. Queridos, é momento de reflexão. Deus trouxe essa palavra ao meu coração e ao seu coração para nós refletirmos na nossa vida. Tem uns crentes abençoados que ficam cuidando da vida dos outros. Para de cuidar da vida dos outros. Olha para a tua vida. Olha para a sua família. Olha para a sua casa. Olha para o seu casamento. Olha para a sua vida financeira. Olha para a sua saúde. Olha para a sua vida espiritual. Olha para o teu ministério. Olha para a tua vida emocional, psicológica, pelo amor de Deus. Para de querer buscar lá fora aquilo que está dentro de casa. A resposta está dentro de você. Essa noite tira para refletir. Para de ficar transferindo culpas, responsabilidades. É você. Vai para frente do espelho e a primeira pessoa que aparecer, aponta o dedo na cara dessa pessoa e diz: é você que vai mudar a minha história. É você que vai mudar o meu destino. É você que vai me tirar dessa situação. Dá um sorriso para ela. Queridos, o pastor Fernando disse, muitas empresas fechando e outras abrindo. É questão de decisão. Essa pandemia, esse momento de quarentena tem sido um dos melhores momentos da minha vida, da minha história. Onde a igreja Manassés Church está completando 7 anos, nós nunca recebemos tantas famílias como estamos recebendo agora. Você não está vendo, mas tem mais uma família aqui, que eu não vou citar o nome, mas estão aqui, vieram, conversaram comigo antes do culto, estão integrando aqui a família Manassés, mais uma família. Todas as quartas, todos os domingos, tem vindo alguém, Deus está trazendo alguém. Eu não posso reclamar. Pastor, mas o que é isso? Deus acima de todas as coisas e as nossas decisões, da liderança, dos pastores, líderes de células, pessoas que estão envolvidas no nosso ministério. Nós decidimos nessa pandemia sermos relevantes. O templo está fechado, para nós o templo está fechado, mas a igreja continua aberta, a igreja continua trabalhando, a igreja continua funcionando. Está tendo ceia, está tendo célula, está tendo culto, está tendo estudo, está tendo treinamento. Irmãos, nós estamos trabalhando mais do que antes. A equipe de marketing digital nunca trabalhou tanto nos cultos como estão trabalhando agora. Nunca. É questão de decisão. Já chegou notícia para mim que algumas igrejas em Ribeirão estão fechando por causa da pandemia. Eu não quero entender os motivos, mas é uma questão de decisão. Nós decidimos que esse momento é um momento de crescimento. Quando nasce o segundo filho de José, ele dá o nome de Efraim, que no original hebraico quer dizer: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez crescer no lugar que era para mim ter morrido. Deus me fez me tornar um governador no lugar onde era para mim ter sido escravo. Olha o que José está dizendo. Porque o nome do filho era dado conforme a circunstância do seu nascimento. Então, quando nasce o primeiro, Manassés, Deus me fez perdoar os meus irmãos, a casa do meu pai. O primeiro nome, Manassés, significa perdão. O segundo significa prosperidade. Ou seja, o perdão tem que nascer antes da prosperidade. Não pode vir prosperidade antes do perdão. Nasce primeiro o perdão, depois nasce a prosperidade. Primeiro nasce Manassés, depois nasce Efraim. Ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O lugar que era para mim ter morrido como escravo, Deus me fez prosperar nessa terra. Eu bato no peito e digo que nesse momento de pandemia, de crise, eu posso dizer com convicção o que eu vou dizer aqui, de maneira aberta. Esse momento para mim tem sido um momento de crescimento, de maneira sistêmica, em todas as áreas da minha vida. Eu estou me tornando um melhor pai,
o melhor esposo, o melhor filho. Estou revendo os meus conceitos. O melhor líder, o melhor pastor, o melhor empreendedor. Estou empreendendo, irmãos. Estou empreendendo. Nesse momento de pandemia, hoje eu abri o meu terceiro CNPJ hoje. Abri o terceiro CNPJ hoje. Mas uma empresa está nascendo. Questão de decisão. Decisão. Decide destinos. Você vai ficar deitado nesse sofá, nessa cama, lamuriando, reclamando, colocando a culpa em alguém, buscando culpados, ou você vai levantar a sua cabeça e vai dizer com toda a convicção: hoje é o dia da minha virada. E eu termino a mensagem dizendo algo para você: para de culpar as pessoas pelo seu fracasso, porque se você culpa as pessoas pelo seu fracasso, você vai ter que culpar elas também pelo seu sucesso. Isso não depende delas, isso depende de você. Se você se sente um fracassado, não coloque culpa em ninguém. Pelo amor de Deus. Levante a tua cabeça. Saia desse lugar que limita a tua visão nessa noite. Venha para um lugar amplo, venha para um lugar espaçoso. Pastor, mas e as circunstâncias, irmãos? Nós que somos homens e mulheres de Deus, não somos movidos pelas circunstâncias. Porque do momento que nós estamos vivendo, se nós olharmos para as circunstâncias, nós não saímos de casa, nós não caminhamos, não tomamos decisões. Pelo contrário, vamos entrar em depressão. Nós vivemos pela fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, chamando à existência aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Eu profetizo um futuro de glória, eu profetizo que dias melhores virão, eu profetizo que o amanhã será melhor do que hoje, eu profetizo que hoje é o dia da minha virada, hoje é o dia da tua virada, ninguém vai parar, ninguém vai impedir, não tem homem, não tem anjo, não tem demônio, que vai impedir um homem e uma mulher que vai buscar em Deus a diferença. A Bíblia diz que Jabes se tornou o mais ilustre entre os seus irmãos. Sabe por quê? Porque um dia ele fez uma oração e disse: Deus, muda a minha vida, me abençoe, mas me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor amplie os meus termos, os meus territórios. Tentaram limitar o meu território, Senhor. Os meus próprios irmãos, a minha mãe me colocou o nome de aquele que causa dor, limitando o meu território. Mas eu faço uma oração para que o Senhor mude isso e que a sua mão seja comigo. Na sua casa, levante a sua mão direita aí e diga: eu decido hoje viver o dia da minha virada. Eu decido hoje viver o dia da minha virada. Marque na sua agenda, dia 10 de junho de 2020, o dia da minha virada. O dia que eu vou cair em si. Vou reconhecer os meus erros, onde eu errei, porque eu errei, as decisões erradas. E vou voltar para o centro da vontade de Deus. Esse é o lugar, melhor lugar para se estar. É o centro da vontade de Deus. E vocês que estão aqui presentes, assistindo esse culto, esse é o melhor lugar para se estar. O centro da vontade de Deus. Não existe bênção longe de Deus. Não existe prosperidade longe do Pai. Volta para a casa do Pai, pelo amor do nome de Jesus. Volta para a casa do Pai, do lugar onde você nunca deveria ter saído. Eu não quero riqueza longe de Deus. Eu não quero um carro importado se eu perder Deus. Eu não quero nada desse mundo que me faça perder Deus. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo de cerviz dura, eles não se curvam, Moisés. Eu não vou mais com vocês não, Moisés. Eu não vou acompanhar mais vocês nessa caminhada não, Moisés. Moisés, a terra está lá, eu vou manter a minha promessa. Pega esse povo e caminha para a promessa de vocês. Vai para Canaã, uma terra fértil, uma terra produtiva, uma terra que mana leite e mel. Vai para lá, Moisés, mas a minha presença não vai mais com vocês. Eu vou enviar um anjo diante de vocês. Moisés diz: nananina não, eu não tenho negócio com anjo.
O meu negócio é com a tua presença, Senhor. Não me faça sair desse deserto se a tua presença não for comigo. Eu prefiro ficar no deserto com a tua presença do que estar numa terra fértil, produtiva, sem a tua presença. Eu não abro mão, Senhor, da tua presença. Irmãos, Moisés estava acostumado a passar 40 dias com Deus lá no monte, sozinho. Ele, Deus! Como que ele ia viver sem a presença de Deus? Eu não sei como que algumas pessoas conseguem viver sem a presença de Deus. O dia que Jesus morreu, o sol negou-se a brilhar, houve trevas, houve escuridão na terra, a natureza se revoltou no dia que Jesus morreu. Como que algumas pessoas conseguem viver tanto tempo longe de Deus? Como que algumas pessoas conseguem ficar tanto tempo distante do Pai? Nós vamos adorar nesse momento. Eu quero pedir, se possível, vocês que estão aqui presentes, curvar a tua cabeça. Eu não sei como tem sido os seus dias, as suas semanas e os seus meses, mas você não veio aqui por causa de um convite. Não. O convite foi só a ferramenta que Deus usou para te trazer a este lugar. O Espírito Santo de Deus te conduziu até este lugar. O Espírito Santo de Deus te conduziu até este ambiente. E você vai sentir a presença dEle neste momento. Enquanto eles vão cantar, você vai sentir o teu corpo se arrepiar. E um toque diferente do Espírito Santo. Ai, Rochinha, eu fico imaginando Rochinha, aquele menino depois de tanto tempo longe do Pai. Depois de tudo que ele passou, a hora que ele volta e ele recebe um abraço do Pai, ele se sente acolhido, ele se sente confortável, ele se sente amado, todo sujo, fedido, fedendo porcos, exalando um cheiro de porcos. E o Pai o abraça e ele sente a presença do Pai. Ele sente o aconchego. Eu imagino que ele coloca a cabeça no peito do Pai. Quantos querem sentir o abraço do Pai nessa noite? Quantos querem sentir o coração de Deus palpitar? A Bíblia diz que João colocava o ouvido no peito de Jesus para ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Quantos querem ouvir o coração de Deus batendo nessa noite? Quantos querem encostar a cabeça no peito do Pai nessa noite para sentir abraçado? Eu não sei quais foram os caminhos que você andou. Eu não sei os desencontros das avenidas da vida que você se foi. E também não me importa por onde você tem andado. O que importa é que hoje você decidiu voltar para o centro da vontade do Pai. E não importa os fariseus que estão com as pedras na mão, tentando te apedrejar. O que importa é que o Pai está de braços abertos para te abraçar. E você vai sentir o cheiro do Pai. Você vai sentir o calor do Pai. Você vai sentir a força do braço do Pai. E Ele vai te conduzir para casa, para a festa, para um lugar seguro. Enquanto eles cantam, você que está em casa, receba o abraço do Pai. Você que está aqui presente, sinta-se abraçado pelo Pai. Nesse momento, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e imagine agora o Pai vindo na sua direção. E te abraçando e dizendo: filho, seja bem-vindo. Filho, tem uma festa preparada para você. Vamos adorar, depois eu oro. Vamos adorar, depois eu oro. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte, enchendo e inundando este lugar, este ambiente. Vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus, hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui.
chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Ele está aqui, eu posso senti-lo nesse lugar. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós não queremos estar em nenhum outro lugar que não seja o centro da tua vontade. Esse é o melhor lugar para se estar, Senhor. Que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa nos assistindo no carro ou no trabalho, que possamos ser cheios da tua presença, Senhor. Não existe riqueza longe de ti. Não existe amizades longe de ti. Não existe um lugar seguro longe de ti. A sua presença é o melhor lugar para se estar. E eu falo por mim nessa noite, por mim. E se alguém quiser receber, que receba. Eu faço a oração do salmista Davi no Salmo 51. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz para sempre. Não se esqueça que hoje é o dia da nossa virada. Amém? Deus abençoe a tua vida. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome
de Jesus.